Olá, bem-vindo ao canal Paz e Bem. Eu sou Flávio Sofiati, professor de Sociologia da UFG, e esse é mais um programa Ciência na Religião, uma parceria, né, do canal Paz e Bem com a Universidade Federal de Goiás. O tema de hoje é o censo de 2022, no que diz respeito às religiões. Eu queria trazer aqui algumas informações sobre o censo, que me parecem importantes de serem considerados para pensar a religião. Na verdade, o censo traduz as religiões no Brasil em números, que vai contar, né, a partir dos dados censitários, o tamanho, né, das religiões, das igrejas, dos grupos religiosos presentes no Brasil. Esse censo foi feito em 2022 e divulgado agora, recentemente, dia 6 de maio agora de 2025. Então é muito recente a divulgação. Então, assim, o material coletado em 22, sistematizado e divulgado em 2025, mostrando um pouco aí a configuração do campo religioso brasileiro. E eu já vou direto, assim, falando dos números, porque é o que mais interessam. Queria trazer depois alguns debates, algumas considerações sobre o censo, principalmente no que concerne a questão da religião, mas eu queria trazer já de início aqui os números, né? Então, assim, a população do país hoje está distribuída, vou pegar aqui a porcentagem, tá certo? Igreja Católica ainda continua sendo a maior igreja, com 56,7% da população brasileira, que hoje está na casa do, né, acima aí dos 200 milhões. Igreja evangélica, as igrejas evangélicas em geral, né? 26,9%. Espíritas, 1,8%. Religiões afro-brasileiras, 1%, e os sem religiões, 9,3%. E não me surpreenderam, né, os dados dos números, mas eu queria destacar aqui dois elementos importantes desses números, né? Primeiro, a gente teve nas últimas décadas um aumento de dois grandes grupos religiosos, os evangélicos e os sem religião. E o censo de 2022 demonstra que o aumento tanto dos evangélicos quanto do grupo dos sem religião, eles perderão força, apesar de continuarem crescendo em relação aos últimos censos. Mas o crescimento ele não foi tão exponencial como foi, por exemplo, do censo de 2000 para o censo de 2010. Um outro elemento importante é que nós estamos falando de um país onde a religião da tradição é o catolicismo, né? Mas tem um dado importante nesse censo, né? Que as juventudes brasileiras elas são menos católicas, né, do que a média nacional. Então nós estamos pensando aqui nas novas gerações. E quando se fala de uma religião da tradição, que é a religião que representa a tradição do país, tem diminuído já há algum tempo e as novas gerações não têm aderido, né, a essa religião que seria a religião da tradição, ou seja, ela tem se deixado cada vez mais de ser, né, no caso do catolicismo, a igreja de fato, né, que representa o país, né, tem perdido espaço, ainda sendo a maioria hoje, né, como eu disse, 56%, mas as novas gerações, os jovens, são menos católicos do que a população em geral, e eles estão pertencendo mais ao grupo dos sem religião do que a própria média nacional. Então, a média nacional, no que diz as novas gerações, enfim, comparando, os jovens são menos católicos do que a média nacional e mais, né, pertencem mais ao sem religião do que a média nacional. Né? Bem, os evangélicos continuam crescendo, né? No censo de 2010 eles eram 21,6%, hoje são 26,9%. A Igreja Católica era 65,1% em 2010 e no censo atual 56,7%. Então, evangélicos continuam crescendo, mas com menos força, e católicos continuam diminuindo, né? Mas também com menos força. Né? Então, os jovens, eu tinha falado aqui, né?
São menos católicos do que a média nacional e mais sem religião do que a média nacional. Então vejam bem, né? Se eu pegar uma parte da juventude somente, os jovens adultos, que é de jovem adulto, vamos pegar aqui uma parcela aí dos 20 aos 29 anos. Né? Se eu pegar essa parcela dos 20 aos 29 anos, eu vou ter, basicamente, 27%, 27,9% na verdade, por cento, quase 28% de pessoas sem religião, das novas gerações aí na faixa, né, dos 20 aos 29 anos. Né? Então, na verdade, assim, 27,9% dos 25 aos 29 anos, que é, enfim, a população do que eu chamei de jovens adultos, né? Que são sem religião. Ou seja, se pegar dos 25 aos 29 os jovens adultos, eles são 3 vezes maior do que a média nacional no que concerne ao sem religião. Né? Jovens católicos, a média nacional, né, 56, a média nacional só de jovens, né, é de 51%, ou seja, eles são 5,5% a menos do que a média geral. Né, para demonstrar um pouco aqui na porcentagem, né, os números indicando isso. Né, jovens menos católico que a média nacional e mais sem religião do que a média nacional. Né. Bem, esses dados estavam sendo muito esperados, né, principalmente pelo campo aí dos estudos de ciências sociais da religião, e eles demonstram, né, uma estabilidade no pluralismo cristão, ou seja, a gente tem pluralidade religiosa no Brasil, a gente tem mais pluralidade cristão, né? Mas multiplicou-se, aumentou-se, né, o número de grupos considerados outras religiões. Então, teve um aumento, um incremento desses grupos, né, considerado outras religiões. E você teve aí a manutenção da multiplicidade de oferta de bens de salvação no cenário nacional. Pegando a região de Goiás, por exemplo, Goiânia, só para a gente entender um pouco as regiões, porque eu trouxe aqui os números gerais, mas está muita variação, né, de região para região. Então, por exemplo, em Goiás, no estado de Goiás, a Igreja Católica corresponde a 51,9% da população. Evangélicos são 32,5%. Espírita 2,1%, sem religiões de matrizes africanas 0,5% e o sem religião 8,4%. Né? Goiânia, Igreja Católica já cai, né, para 46,7%. E as igrejas evangélicas sobem para 33,9%, quase 34%. Os espíritas em Goiânia são 3,66%. Religiões de matrizes africanas 0,7% e o sem religião 9,22%. Ou seja, comparação com a média nacional, a cidade de Goiânia, por exemplo, é bem menos católica e bem mais evangélica. É bem mais espírita do que a média nacional. Né? E está na margem aí nacional das religiões de matriz africana e sem religião. Apenas para a gente entender um pouco as variações que se tem no país com relação aos números. O que é importante trazer, né, com relação ao censo? O censo, como diria o Carlos Rodrigues Brandão, né, o censo conta, mas não conta. O que significa isso, né? Significa que ele não analisa, né? Ele traz aqui os números. Cabe a nós entender, a partir dessas estatísticas, interpretar, analisar esse cenário nacional. Uma coisa que eu sempre tenho dito, né, e que é um elemento recorrente no campo das ciências sociais da religião, é que há alguns grupos que são subcontados, subrepresentados, como, por exemplo, as religiões de matrizes africanas, candomblé e umbanda. Significa dizer que as pesquisas qualitativas desenvolvidas hoje demonstram que eles são muito mais do que 1% da população. Então você tem ainda um certo constrangimento diante da perseguição que ainda sofrem essas religiões na hora da declaração, né? Bem, esse censo de 2022, ele marca os 150 anos, né, do primeiro censo. O primeiro censo aconteceu em 1872, né, era ainda no Brasil Império. Não era ainda feito pelo IBGE, né? Era o Diretório-Geral de Estatística que fazia. Então fez também em 1890, né, já era a República. Né? Daí em 1900 e 1920
você teve censo, mas não teve contagem das religiões, que voltam a ser contadas apenas em 1940, quando o IBGE, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, assume essa tarefa de fazer aí, né, o recenseamento da população. No caso específico das religiões, os últimos censos, eles tiveram aí um elemento importante, que é a assessoria do ISER, né, que é o Instituto de Estudos de Religião, sediado na cidade do Rio de Janeiro, que desde o censo de 90, né, desde 91, ele tem assessorado o IBGE enfim, análise, enfim, na organização dos números no que diz respeito às religiões, então auxiliando na codificação das declarações que foram coletadas, né? Porque vocês sabem que a pergunta que o IBGE faz é qual sua religião ou culto, e depois a gente tem que, né, coletar essas informações, isso precisa ser codificado, né? As entrevistas no IBGE, elas são predominantemente presencial, né? Nesse censo agora pode ser feito por telefone ou até mesmo de preenchimento, autopreenchimento pela internet, mas vejam bem, 98,9%, é isso que informou o IBGE para nós, né? Do que foi feito em termos de coleta, foi coleta presencial, isso é importante, né? Ou seja, entrevista presencial com o recenseador, né, na presença da pessoa que respondeu as perguntas, né? Então, isso é importante também de ser considerado, porque evidencia uma certa segurança nas respostas. No entanto, a pergunta sobre religião é uma pergunta ainda muito aberta, né? Qual sua religião ou culto? E isso exige, então, do IBGE um apoio técnico especializado, que é o que o ISER faz desde 91, para codificar essa resposta. O Carlos Rodrigues Brandão dizia sempre, né? O ideal seria perguntar não qual sua religião, mas como você vive a sua religião. No entanto, a gente entende que seria mais complicado você categorizar em números, né, essa pergunta, porque a pergunta que o Carlos Religião almejaria fazer pelo censo, uma pergunta mais qualitativa. E a pergunta que o censo faz, ela evidencia um elemento mais quantitativo, enfim, de uma resposta mais assertiva da religião. Tem um detalhe importante desse censo, é que nos territórios indígenas houve uma variação nessa pergunta. Então, para todo mundo foi perguntado qual é a sua religião ou culto. Nos territórios indígenas foi perguntado qual a sua crença, ritual indígena ou religião. Então mudou um pouco, né? E eu acho isso importante. O ISER ajudou o IBGE a organizar, né, a codificar as religiões em grandes grupos, né? Grandes grupos que são, enfim, a partir das declarações abertas feitas, né, na pergunta do censo, codificadas, né? Então, quais são os grandes grupos? Igreja Católica Apostólica Romana, evangélicas, espírita, Umbanda e Candomblé, e no caso de Umbanda e Candomblé, você compreende também todas as outras religiões afro-brasileiras, de matrizes africanas, povo de terreiro, filho de terreiro, né? Filhos e filhas de terreiro, tradições indígenas, sem religião, outras religiosidades e sem declaração. No caso das outras religiosidades, que deu uma crescida, né, nos dados desse ano, também inserido as declarações de multirreligiosidades, né, de religiosidades mal definidas a partir das respostas que foram sendo dadas pelos declarantes ao longo, enfim, da pesquisa, enfim, da coleta de dados feito pelo censo. Enfim, o que nós entendemos das informações que o censo nos apresentou, tardiamente, né, é importante considerar isso, gente, nós já estamos em 2025, 3 anos depois das coletas, então já tem uma defasagem aí, e é importante considerar isso, porque a gente pensa o censo também como elementos importantes para se pensar políticas públicas no país, mas o censo vai mostrando isso, a gente continua tendo um país
onde predomina o fenômeno da descatolização, ou seja, a diminuição do número de católicos, um aumento menos acelerado dos evangélicos, das múltiplas denominações, né? Que a gente tem, enfim, uma variação bem grande assim de denominações evangélicas presentes hoje no Brasil. Então, por exemplo, só os evangélicos de missão, você tem vários, né? Luterana, presbiteriana, metodista, batista, congregacional, adventista, entre outros, né? Evangélicas de origem pentecostal, como a Assembleia de Deus, Congregação, Brasil para Cristo, Igreja Quadrangular, Igreja Universal do Reino de Deus, Casa da Bênção, Deus é Amor, Maranata, Nova Vida, né? Evangélica Renovada, entre outras, né? Então você tem uma variação muito grande de igrejas evangélicas, elas continuam com o crescimento, né? Houve um crescimento do número das matrizes africanas, uma pequena diminuição dos espíritas e uma manutenção de um crescimento também menos acelerado do sem religião, que não significa ateus, né? Porque sem religião predominantemente são pessoas com crença, mas que não estão vinculadas formalmente a alguma instituição religiosa. Isso predomina, isso se mantém aí nas informações que o censo nos trouxe. Bem, espero que tenham gostado, né? A gente está encerrando mais um Ciência na Religião, que é essa parceria da UFG com o canal Paz e Bem. Até a próxima, tudo de bom para vocês.